Antigamente as famílias eram compostas por um pai e por uma mãe. Aí veio a aceitação do divórcio. Esse pai ou essa mãe constituiu sua nova família, vieram os meus, os teus e os nossos. Hoje, os pais de família podem ser duas mães, podem ser dois pais. E é para falar um pouquinho sobre isso, sobre famílias simultâneas, que nós trouxemos a convidada de hoje, não te contei. E, além disso, nós vamos falar um pouquinho sobre a trajetória dela, que é uma guria lá do interior, que falava leite quente, como ela mesmo brinca, e chegou aqui e fez uma carreira de sucesso e respeitada, e hoje ela é advogada e professora de família. Então, começamos agora mais um Te Contei, comigo, Camila Preto, com a Cíntia Requena, em um patrocínio da Clínica Maíra Severo, Medicina da Face e do Corpo. Com a gente hoje, Letícia Ferrarini, seja muito bem-vinda. E para começar, nós queremos conhecer um pouquinho da história dessa menina do interior que você estava contando ali nos bastidores para gente. Cíntia, Camila, é uma satisfação estar aqui com vocês nesse projeto incrível. Eu me sinto honrada e lisonjeada e espero, de alguma forma, conseguir compartilhar um pouquinho das minhas vivências aqui com vocês, que são mulheres incríveis, potentes. E a ideia justamente é poder trazer aí um pouquinho da minha vivência, da minha experiência. A Letícia veio do interior em 2002 e continua falando muitas vezes leite quente, porque eu acho que alguma coisa que eu trouxe comigo foi ter orgulho da minha origem. E acho que quando a gente é criado acreditando nisso, em ter orgulho do que a gente é e do que a gente passou com as nossas imperfeições, a gente está bem mais preparado para o mundo e para entender aí as privações, eventualmente, que a vida nos coloca, mas a gente consegue chegar com mais força. Então, a Letícia chegou dessa forma, cheia de sonhos, de uma menina de 16 anos. De que cidade tu é, Lê? Eu cheguei... a minha cidade é Marcelino Ramos, fica a 450 quilômetros de Porto Alegre, uma cidadezinha que tem 3 mil habitantes. Que amor. Que diferença. E os meus pais seguem morando lá, vêm seguidamente para Porto Alegre para nos visitar, e nós também, as filhas, seguidamente vão até eles. E Marcelino Ramos é uma cidade turística muito bonita, que sobrevive do turismo, das águas termais. Mas eu, desde muito jovem, desde muito criança, eu sabia que eu queria vir morar em Porto Alegre. Que eu queria estudar, que eu queria ter o meu nome, que eu queria ser famosa. Eu sempre disse isso, né? Que eu ia ser famosa, eu não sabia como. Mas a minha mãe sempre acreditou em mim. Então, acho que isso é muito importante, né? Sim, ter teus pais ali te apoiando num sonho, que pode ser uma bobagem de criança, mas não, né? E tu veio pra cá por quê? Porque tem alguém da família que já estava aqui? Por que Porto Alegre? Porque era a capital? O que era pra ti? Camila, tu sabes que quando tu falas assim, como é bom ter sonho, né? Esses dias eu li uma coisa que me chamou tanto a atenção e aí eu voltei naquilo que a Cíntia fala tanto. Olha lá pra tua criança, né? E alguém dizia, não me lembro quem, mas tenta pensar, faz um exercício agora, reflete a criança que tu foste, o que tu querias quando tu era criança, o que tu almejavas, o que lá dentro de ti, ainda quando muito criança, sem noção dos perigos e das limitações da vida, o que tu sonhavas. Eu estava ouvindo isso e correndo na orla. E eu me lembrei, eu sempre disse que eu ia ser famosa. E hoje eu entendo que o ser famosa não é uma vaidade, era um respeito, que é o que eu busco hoje. Eu quero ter respeito naquilo que eu me proponho a fazer. E aí eu aprendi com a minha mãe que ter profundidade naquilo que a gente se dispõe a fazer, eu como advogada, no meu conhecimento, isso permite que eu seja respeitada. E a partir do momento que a gente começa a entender isso, e a gente busca essa profundidade, a gente adquire autoestima também, para poder enfrentar e reconhecer e buscar aquilo que a gente acredita que tem condição. Então, eu acho que isso no meu sonho sempre foi muito importante. E tu fostes... E por que o direito? Onde é que foi essa tomada? Porque geralmente quando tu pensa, eu quero ser famosa, tu pensa nas artes cênicas, por exemplo, né? O teatro, televisão, que eram as profissões que tinham muito mais notoriedade naquela época, né? Hoje, eu acho que a televisão sutilmente está sendo substituída pela internet. Não sei se vocês concordam, estamos aqui nós num canal, inclusive. Mas o que te levou ao direito? Oportunidade. Eu acho que, vindo do interior, eu não tinha certeza do curso que eu faria,
Mas em 2002, o direito é aquele curso que te abre portas, né? E eu imaginava que eu iria fazer um concurso. Porque não, eu não tenho ninguém na família na área do direito. Meus pais são servidores públicos, a minha mãe é professora estadual, hoje aposentada. Então, na verdade, eu vim para fazer direito acreditando que eu fosse fazer um concurso público. Mas aí depois, ao longo da faculdade, eu sempre fui muito obstinada. Eu nunca fui gênia, mas eu sempre fui muito obstinada. E eu me tornei sempre uma das melhores alunas da turma, não por ser gênia, mas eu acordava muito cedo, eu estudava, eu me preparava antes das aulas porque eu queria me destacar. E eu sempre tive vaidade, talvez por conta do meu ascendente em leão, né? Então, eu sempre gostei. E o teu sol é onde? Eu que vista, adoro. O sol é igual o teu, né? Sim, tu é geminiana. geminiana. Tá aí essa... Então, sol em gêmeos, ascendente em leão. Eu sempre tive essa vontade de me destacar e eu sempre estudei muito. Então, assim, eu fiz direito acreditando que eu fosse fazer um concurso público. Mas depois, por conta de oportunidades, porque desde o primeiro semestre da faculdade eu fiz estágio, até porque eu precisava ter uma renda para colaborar com os meus custos em Porto Alegre, fazendo uma faculdade particular, estudei na PUC. E eu tive a oportunidade, no penúltimo ano, de ir para um escritório, depois de ter feito estágios em órgãos públicos, num escritório de alta performance de direito de família. E ali eu tive belas e incríveis oportunidades, eu me segurei nelas e assim continuei. Me formei e seguindo direito de família. E tu sabe que nós conversamos bastante ali nos bastidores e uma das coisas que tu colocaste que me chamou muito a atenção foi sobre, antigamente, como é que é a frase que tu disse da legislação se impor ao direito do ser, né? O direito humano. E hoje em dia que isso, com essa coisa, essa nossa vida mais contemporânea, menos conservadora, que este viés está mudando. Traz isso um pouco para nós, que eu acho isso muito interessante. E isso é incrível, Cíntia, porque não precisa ser um assunto jurídico, não é? Quando nós pensamos na sociedade conservadora de outrora, o direito também era conservador. E aí havia aquilo que nós chamamos de um ideal de completude. Somente haveria proteção jurídica de situações antevistas pelo direito. E aí, a sociedade contemporânea, fluida e complexa, e isso não é um privilégio do Brasil, é mundial, se deu conta, e o direito também, de que o direito não poderia ter esse ideal de completude, essa pretensão. E, portanto, hoje a gente diz que o direito, ele também, como todas as questões da vida, tem que ser poroso, aberto. E aí a frase que se utiliza é para dizer assim, que a vida não está nem aí para o direito. É o direito que tem de acompanhar a vida. O direito tem que regulamentar as questões complexas que surgem. Porque se outrora não havia uma demanda de um casal do mesmo sexo, de homoafetivo, homossexual, chamemos como acharmos melhor, hoje existe esse tipo de demanda. E, na verdade, não é porque outrora não existia, Cíntia. É porque o direito fechava os olhos para essas questões. E hoje, na sociedade contemporânea, há uma abertura para essas demandas sociais e humanas, porque o direito também tem que se humanizar. E nós temos no Brasil um marco importante, para vocês entenderem, que é a Constituição de 88. A Constituição de 88 estabelece a dignidade da pessoa humana como fundamento da República. Tem algo mais profundo e mais lindo do que reconhecer que a dignidade é o foco e não a propriedade, não o patrimônio. E a partir disso nós temos uma mudança de paradigma na sociedade e no direito. É por isso que nós chamamos a Constituição de 88, que na verdade é a mesma Constituição em 2023, porque ela é aberta, porosa para as demandas sociais. Quem no centro? O ser humano, a pessoa humana, com as suas imperfeições, com as suas necessidades, com as suas demandas. Não, é lindo. Eu vou passar essa bola para ti, porque eu tenho uma outra pergunta que eu quero fazer, daí, bem na área do direito de família, que é uma coisa que eu tenho que meio que desconforme dentro do meu coração. Tá bom, então eu só quero fazer uma pergunta sobre a Constituição de 88. Tu falou, né, que ela é porosa, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não se tornou obsoleta? Não, Camila. A Constituição de 88, ela tem um instrumento dentro dela, copiado, no bom sentido, de outros países do mundo, sobretudo da Alemanha, que se chama cláusulas gerais. São conceitos jurídicos indeterminados
que permitem a mutação constitucional, que permitem que a Constituição de 88 seja a Constituição de 2023 e de 2080. É por isso que ela não se tornou obsoleta. O direito anterior no Brasil à Constituição de 88 se revelou obsoleto. E justamente esses conceitos jurídicos indeterminados. Letícia me deu um exemplo, boa-fé. Se cada uma de nós formos conceituar aqui boa-fé, todas conseguiremos de uma forma distinta. Porque boa-fé é um conceito jurídico indeterminado e que vai se adequando à realidade do momento. Então, a Constituição de 88, por ser aberta e ter essa dinâmica por meio dessas janelas abertas do sistema jurídico, que são as cláusulas gerais, ela se torna atual e consentânea com as necessidades do dia a dia. É por isso, por exemplo, que o Código Civil, que é uma legislação infraconstitucional, ele muitas vezes hoje se revela incompatível com os valores constitucionais. Eu trago para vocês aqui um exemplo objetivo do direito de família. A união estável no Código Civil, que é o que rege a nossa vida aqui no Brasil, na lei privada, pelo artigo 1723, o companheiro sobrevivente, até 2017, ele tinha uma proteção totalmente distinta do casamento. E o STF reconheceu como inconstitucional este artigo do Código Civil, porque ele não estava consentâneo com a ideia de liberdade, igualdade e proteção da família, que consta na Constituição de 88. Então, o legislador, como não raro o faz, ele se manteve preconceituoso, priorizando o casamento, mas o STF, que é o guardião da Constituição, ao fim e ao cabo, declarou inconstitucional aquele artigo específico. Então, essa é a dinâmica do direito contemporâneo. Tá certo. Ai, gente, adoro. Eu ficaria... Dá pra gente prolongar aqui. Dá. Tu escrevestes um livro, né, que eu acho que tem muito a ver dessa pergunta que me causa assim, um desconforto. Em relação às crianças, lógico. Mas vamos falar antes do teu livro, que é sobre família simultânea, isso? É Famílias Simultâneas, Pedaços da Realidade em Busca da Dignidade, isso? Isso mesmo. Conta para nós a motivação, o porquê desse livro, o porquê da escolha desse título. Vamos entrar por aí, porque eu acho que por aí a gente entra nos assuntos mais polêmicos que eu quero trazer aqui para nós. Então tá. Esse livro é fruto da minha dissertação de mestrado, que eu concluí seguindo a minha formação acadêmica. Em 2009 já eu terminei o mestrado. E depois fiz o doutorado também e segui nesses estudos a respeito da família simultânea. É justamente dentro desse contexto de que o conceito de família, a partir da Constituição de 88, ele se coloca de forma aberta. Não se protege a família pelo nome que ela tem, e sim pelo seu conteúdo. É por isso que hoje nós podemos reconhecer as famílias das mais diversas formas, não é? E até 88 nós tínhamos no Brasil o monopólio do casamento. A única forma legítima de constituir família era o casamento. Casamento, aliás, que não podia ser terminado, porque sequer até 77 o divórcio existia. E a partir do momento que nós temos um conceito plural de família trazido pela Constituição, eu fui provocada já por conta de uma experiência, de um processo específico que eu tive quando ainda era estagiária, um processo de família, em que uma amante, esse nome tão estigmatizado que talvez alguns escutem, não é? Buscou seus direitos no judiciário por ter vivido 42 anos com um homem casado no sul do estado aqui do Rio Grande do Sul. Ela viveu 42 anos de forma ostensiva sendo a outra, tendo família, tendo filhos, sendo que esse homem, não é, que manteve esse relacionamento triangular, ele tinha de forma ostensiva as duas famílias, filhos de ambos os casamentos. E aí a pergunta que eu faço a vocês, antes de tudo, sugiro que vocês tentem tirar qualquer julgamento moral, judaico-cristã, ou enfim, né, dos seus pensamentos. Mas o fato é, depois de 42 anos, essa senhora que desde os 16 estava com ele, então façam a conta, já idosa, ela se viu tolhida e privada porque ele adoeceu e a família do casamento o interditou faticamente. Ela que dependia financeiramente dele, inclusive, porque ela, desde os 16, estava com esse homem, ela teve que buscar os seus direitos.
Sim. E aí nós ingressamos, então, com uma ação de reconhecimento de família paralela, para dizer que, ao fim e ao cabo, esse Estado que reconhece a dignidade da pessoa humana, será que o Estado poderia olhar para esta mulher e dizer que ela teria menos dignidade que a outra? Que os filhos deste outro relacionamento seriam menos dignos? E essa é uma questão que está posta hoje no judiciário, né? E eu fiz um estudo aprofundado, então, a respeito desse tema, né? Das famílias simultâneas no âmbito da conjugalidade. Existem famílias simultâneas de várias ordens, mas o meu livro, especificamente, é no âmbito da conjugalidade. Então, é realmente falando sobre eventuais direitos do outro no relacionamento. Não se está fazendo aqui apologia, não se está com isso dizendo que qualquer relacionamento eventual seja família. Começar, né, Lê, que tu tá citando aqui, é um caso de uma menina de 16 anos que sequer, porque hoje em dia nem pode, é crime, pra gente ver como já mudou, um adulto e uma menina de 16 anos que tu não tens ainda uma formação cerebral a ponto de discernir, e um adulto facilmente, eu não sei a idade que tinha esse senhor, se ele era jovem também, ou se ele, né, mas de discernir e que são facilmente manipulados, né? Então, trazendo a idade da menina, 16 anos, nessa constância de 42 anos, ele mantendo. E esse é um ponto que é justamente onde eu queria chegar. Vamos lá. Só deixa eu fazer um parênteses. Deixa. Como é que ficou o final do caso? Ela foi reconhecida? Neste caso, sim, houve, e é uma coisa muito comum em acontecer em processo de família, houve porque nós conseguimos a indisponibilidade de todos os bens dele, porque a família já estava, de alguma forma, cometendo atos, praticando atos em fraude a eventual direito de meação dela. E aí nós acabamos, neste caso concreto, fazendo um acordo. Mas só para esse ponto ser finalizado, Camila, quem procurar a palavra triação na internet, na jurisprudência, vai identificar que há julgados hoje, e cuja a teoria foi criada por um desembargador aqui do Rio Grande do Sul. Triação é a divisão do patrimônio por 3. Quando nós falamos em casamento, em regime de bens, nós falamos em meação, que vem de metade. Triação vem dessa ideia de dividir, eventualmente, o patrimônio por 3. Esse é um tema que daria uma conversa o dia todo, por conta dessas questões patrimoniais e porque o STF, no Brasil, ainda entende que o Brasil é um país monogâmico e que essas questões não poderiam ser assim tão protegidas. Sim, esse é um assunto que dá o que falar. Bom, vamos, eu acho que dá, mas eu acho, né, que a gente poderia separar ele perfeitamente, neste caso. Primeiro, são essas relações triangulares, né? Que daí são 3 adultos envolvidos, um casamento que está vulnerável ou não, uma mulher que mais aceita ou não, daí a outra que também, enfim. Quanto a isso, somos todos adultos que tratemos de nos... Agora, esse é o ponto que mais me pega, que existem crianças envolvidas. Como neste caso que tu trouxestes, os irmãos da primeira esposa e os filhos da amante, ou da segunda esposa, ou da outra esposa, chamemos como quiser. Eu tenho certeza que estas crianças, nesse caso, nesse tempo, foram julgadas e condenadas junto. Os filhos desse segundo casamento, não foi conservada a dignidade deles. E muitas vezes isso é o que me causa muita revolta, é que não existe uma proteção independente de qualquer circunstância dentro de uma relação, dessa excelência da proteção da saúde mental dessa criança, da dignidade dessa criança. Isso é uma coisa que assim, a gente teria que bater muito forte, que o adulto deveria ter a obrigação de, seja lá qual o conflito que esteja atravessando, preservar a criança do conflito. E eu sei de casos de irmãos, porque eu fico pensando, e se aparecesse um irmão para mim, eu iria acolher imediatamente. Esse é o meu coração. Isso é a minha lógica, o que para mim deveria ser a lógica do mundo. Não me interessa se o meu pai teve filho com ele, grego, troiano, não me interessa, é meu irmão.
mas nós não somos educados a isso. E isso eu fico perplexa também, porque tu vê irmãos adultos renegando um irmão teu, consequência de atos dos teus pais. Mas eu acredito que normalmente é porque se toma parte, né? Ou da mãe. Normalmente eu acredito que é isso. Se toma parte da mãe, nesse caso, e aí não sabe fazer a diferença, que é mais lógica e madura, né? Então, é isso que nós estávamos conversando, né? Sobre a preservação da criança. Queria que tu trouxesse esse teu olhar para mim. O que tu pensa sobre isso? Porque na própria separação de um casal, né? Da criança ser usada como instrumento de troca de favor, de patrimônio, de escudo, a criança é escudo, a criança é bandeira, a criança é muita coisa, né? de leve trás, ou de quando tu quer assim afrontar, de afronta. Conta isso, assim, porque isso me dá uma revolta. Eu acho que a gente tem a obrigação de preservar essa cabecinha. Eu acredito que todos nós vamos convergir no entendimento de que a criança e o adolescente são seres vulneráveis. Sim. E eles têm no seu pai, na sua mãe, os seus cuidadores principais. E o que eles mais necessitam, acima de tudo, sem dúvida alguma, é de amor. E quando nós temos essas disfuncionalidades, que são provenientes, por óbvio, da nossa humanidade também, porque ninguém é perfeito e todos nós, e aí pais e mães, irmãos e tios e avós, carregamos as nossas imperfeições. Mas a Cíntia coloca uma questão muito importante no início da pergunta, que é: uma coisa são as escolhas existenciais dos adultos, não é? Porque muitas vezes um homem, uma mulher, mesmo no contexto de um relacionamento abusivo, é a sua escolha de felicidade possível. Veja o que eu digo, felicidade possível. Porque a felicidade plena não existe para ninguém, não é? E a felicidade possível, que o que é para mim pode não ser para vocês. Essas escolhas existenciais do adulto muitas vezes repercutem nas crianças. E o tempo da criança não é o tempo do adulto. Isso, assim, a gente deveria fazer um cartaz sobre isso. O tempo da criança não é o tempo do adulto. O tempo da criança não é o tempo do adulto. Essa é uma frase, é uma demanda que muitas vezes nos processos judiciais a gente tenta buscar a sensibilidade do judiciário para uma decisão específica, porque muitas vezes uma criança tolhida da convivência com o pai, 2 meses, uma criança que tem 1 aninho, é muito tempo da sua vida. E 2 meses para um adulto não é nada. Para um adulto que fez a sua escolha existencial e que está, inclusive, acostumado com determinados comportamentos de uma relação abusiva. Mas essa criança não entende. Ela não consegue compreender determinadas situações e, muitas vezes, os adultos não preparados para esses momentos de desfazimento conjugal, eles expõem as suas crianças. E isso, Cíntia, eu pactuo contigo, é das questões que mais afligem quem atua com o direito de família. São crianças expostas a situações de vulnerabilidade que não são vulnerabilidade financeira, e sim emocional, privadas de um contexto de convivência saudável por conta da fragilidade, da falta de capacidade dos pais, pai e mãe, elaborarem o fim da sua conjugalidade. Uma bandeira que nós levantamos muito é que não se pode confundir a conjugalidade e o seu fim com a parentalidade. As crianças têm direito, é um direito fundamental da criança e do adolescente, ter assegurada a convivência familiar saudável com o pai e com a mãe, mesmo diante do conflito conjugal. E isso não é comum. Isso é maluco, né? Porque eu acho que as pessoas ficam, independente se é o pai ou a mãe, muito passionais nesse momento, né? E se perdem. Eu uma vez eu li num celular uma frase de um casal que tinha que ser separado, e a mãe escreveu pro pai: olha o que tu fez com os nossos filhos, referente à separação. Sendo que esse pai era super presente com as crianças, com tudo. E claramente era um erro de interpretação. Olha o que ele fez com ela, exato, não com os filhos. Aquilo sempre me marcou muito. E nem foi assim. Com ela, foi com o casamento. Com o casamento, exatamente. Porque eu digo, se a gente conseguisse, né? Que eu digo assim, deveria ser lei. Antes de tu ter uma criança, saiba cuidar da tua criança. Porque se tu teve, eu digo, por trás de um adulto ferido, existe uma criança ferida. Isso é fato. E deveria ser terminantemente proibido um adulto, né? Claro que eu estou sendo assim a utópica mais feliz da vida,
Né? Uma idealizada, assim, aquela coisa. Mas deveria ser proibido da gente ser pai ou mãe, sob qualquer circunstância, se a gente não tem essa parte da gente tratada, Essa maturidade. cuidada, resgatada. Como que tu cuida de uma criança se tu não tens a capacidade de cuidar da tua? Porque é uma frase infantil. Se tu parares para pensar, olha o que tu fez com os nossos filhos. Isso é uma frase infantil. A criança dessa mãe, a criança interior dessa mãe, tu pode ter certeza, ela tá no limbo. Porque se ela tá, ela com ela, segura de si, mesmo que acabe uma relação, ela não vai transferir para vulneráveis a sua dor, a sua tristeza, o seu peso, a sua derrota, porque às vezes é uma derrota, tu perdeu, né? Tu não conseguiu, é muito ruim tu lidar com o término. É uma frustração, é um projeto de vida que não deu certo, não é? Exato. E são muitas questões que envolvem o fim de um relacionamento. Uhum. Porque há essas questões emocionais, há questões de ordem financeira e patrimonial, muitas vezes, sim, não é? Há casais que um dos dois do casamento se prepara para o divórcio, comete atos de fraude e ameação, desvia patrimônio, não é? Então, há situações e é um kit completo de situações delicadas para ser tratada. E se nós conseguíssemos realmente, felizmente, hoje o judiciário está mais aparelhado e atento, e os profissionais de direito de família também, para chamar essa atenção, para acender uma luz vermelha, quando há situações de crianças em situação de vulnerabilidade emocional, neste caso, né? Vocês certamente já ouviram falar em alienação parental, que são esses atos que um ou outro faz em desfavor de um ou outro genitor. E explica o conceito, porque eu acho que é importante, assim, tanto de educação parental, alienação parental, para as pessoas que estão nos escutando, o que é isso? O que é o que é esse conceito? A alienação parental, e ela é regulada por uma lei específica aqui no Brasil, e isso acontece na maioria dos países do mundo. A alienação parental, ela é um ato de campanha que a mãe, ou o pai, ou um avô, ou uma avó faz em desfavor do outro. É tu criares um discurso negativo que tira uma imagem positiva que a criança tem daquele seu cuidador. E isso gera o que nós chamamos na psicologia de conflito de lealdade. Como é que aquela criança de 5, 6, 10 anos, ela vai ouvir a sua mãe, que é alguém que ela tanto ama, lhe contando que o pai lhe fez tão mal? A criança não consegue entender como é que eu posso amar tanto o meu pai se ele está fazendo esse mal para minha mãe. Então, a alienação parental, ela tem vários níveis. O mais nefasto é a implantação das falsas memórias. Que tamanha é a reprodução de um discurso específico por uma criança de tenra idade que ela passa a reproduzir um discurso que não aconteceu e muitas vezes reproduzindo, inclusive, um discurso de abuso sexual. É a já viveu alguma história de assim? Falsas memórias. Isso é muito triste, Camila. Mas como chegar a essa... Se tu puder contar, claro, nomes a gente não traz aqui, mas aí como tu percebe que são falsas memórias? É no contato com a mãe? Como é que não funciona? sou eu que percebo. Sim, é um né? psicólogo, acredito. Os processos onde há, Camila, indícios de alienação parental, eventualmente de denúncias de falsas acusações, não é? O processo ele é encaminhado de uma forma em que haja toda uma proteção da criança, né? Que a gente chama, inclusive, de depoimento sem dano. Mas essa criança ela é submetida a uma rede interdisciplinar muitíssimo capacitada que poderá aferir, porque não é incomum, Camila, tu perceberes uma criança de 5 anos usar termos que não são dela, contando que o pai lhe introduziu alguma coisa e que ela ficou machucada, enfim, mas aquelas palavras não são dela. E muitas vezes, e vai impactar um pouco isso que eu vou dizer para vocês, a mãe. Muitas vezes a mãe implanta essas falsas memórias, ou o pai falando de um padrasto. Não é uma questão de gênero. O alienador parental pode ser qualquer um, e não apenas pai e mãe, às vezes um avô, uma avó, não é? Que está triangularizando aquela situação de conflito. E não raro pode acontecer, obviamente, que isso em situações mais graves, de se introduzir, inclusive, alguma coisa na criança para que se faça um exame de corpo de delito e se constate que houve penetração.
Tá falando sério? Tu já viu um caso assim? Há casos, sim. Existe um documentário de acesso a quem desejar, porque isso tenho certeza que algumas pessoas que estejam ouvindo de alguma forma já foram Meu vítimas Deus. de alienação, é um documentário que se chama A Morte Inventada. Ele é impactante, traz casos específicos de implantação de falsas memórias. E isso é considerado, no mundo, um problema de saúde pública. Por isso que eu digo que nós temos que estar atentos no contexto social, dentro de casa, com o vizinho, com o primo, porque essas situações acontecem. Mas veja bem, também nós temos que cuidar do outro lado. Por conta dessa punição à implantação de falsas memórias, hoje nós nos deparamos com situações de mães e de pais que estão vendo seus filhos em situações de vulnerabilidade com uma madrasta, com um padrasto, com um pai, com uma mãe que não é um bom cuidador e que pode eventualmente causar situações assim, com medo de levar a denúncia a cabo por ser, então, entendida como uma alienadora. Então, é um meio termo que é por isso que as pessoas precisam buscar bons profissionais, não é? Bons psicólogos, uma boa rede de apoio. E isso eu posso dizer para vocês em Porto Alegre, com conhecimento de causa, que inclusive a rede pública é muito atenta, não é, a essas questões. Então, não é apenas para aquelas pessoas que têm condições de buscar um profissional que lhes apoie nesse sentido. Mas é um alerta que fica nesse âmbito da família Assustador. e da vulnerabilidade das crianças e adolescentes. E eu finalizo dizendo uma coisa para vocês nesse ponto. Não há grau de instrução ou classe social para este problema. Esse problema está no âmago de todas as famílias. Deixa eu fazer uma pergunta sobre criança que a Ci trouxe. Nós temos hoje, cada vez mais comum, mas ainda muito polêmico em algumas sociedades, os dois pais, as duas mães. E essa criança, muitas vezes, ou ela é usada como bandeira, ou ela, quando ela está no colégio, o pai, que é a família, pai e mãe, acha estranho e não sabe como lidar. A gente estava conversando sobre isso. Não sabe como lidar. Para poucas pessoas, isso é naturalmente olhado como um pai e uma mãe seriam. Como é que é isso? E essa criança, como é que fica? Tem um cuidado com essa criança? A forma, existe alguma lei que protege a criança? Eu digo nesse dia a dia, sabe? Na convivência com os pais mais velhos, dos coleguinhas, por exemplo, que às vezes não compreendem essa sistemática de família. De uma nova família, de uma família formada por dois pais, Dois por pais, exemplo. duas mães que a gente tem hoje. Tu sabes, Camila, que esse é um tema que ainda causa uma certa polêmica, mas há algumas escolas, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, que criaram o Dia da Família, justamente para abrir espaço para essas novas configurações familiares. E eu até sou a favor dessa ideia, desde que, obviamente, não se retire também o dia do pai, o dia da mãe, porque as famílias hoje, elas são plurais. E aí, então, não existe mais esse estereótipo, esse modelo estruturado e pré-definido de família, pai, mãe e filhos, não é? É por isso que hoje, usando aí um termo que tu usaste, os meus, os teus, os nossos, são as famílias mosaico. Hoje nós falamos em multiparentalidade. Nós podemos ter o reconhecimento de um pai afetivo, que é o padrasto, não é? Que hoje em dia, e a gente consegue separar muito bem o que é um padrasto de um pai afetivo, e que ele pode reconhecer aquela criança como seu filho socioafetivo sem retirar o nome do pai biológico. Isso é a pluriparentalidade. Isso não é a Letícia que está falando, isso está na jurisprudência. Isso há decisões já que reconhecem. Então, é possível tu verificares uma criança cuja mãe é divorciada do pai biológico daquela criança, e essa criança, que coisa boa, excesso de amor. Excesso não, muito amor. Não é? Essa criança pode vir a ser reconhecida pelo seu pai afetivo, que é o pai do seu maninho, e ele quer ter o sobrenome do irmão. Então, uma criança ter dois pais e uma mãe. Hoje isso é perfeitamente possível, porque o nome é um direito de personalidade. Eu tenho que carregar o nome daqueles que me carregam com amor e com carinho. Então, essa questão das famílias, eu vou dizer para vocês que, inclusive, assim, é uma questão de preparação, inclusive social, porque nós ainda culturalmente, né, a nossa estrutura cultural, ela ainda estigmatiza algumas questões, mas hoje nós sabemos que a adoção por casais homoafetivos, homossexuais, é uma coisa muito comum no Brasil e que tem um grau de generosidade, de entrega, de altruísmo que eu acho incrível. Não é a Letícia, mas as estatísticas trazem. Os homossexuais, eles têm adotado crianças mais velhas, grupos de irmãos, crianças com deformidades, com doenças, com necessidades especiais. Então, muitas crianças estão saindo dos abrigos com 10, 11 anos,
coisa que antes não acontecia. Sim, buscavam mais porque bebês, são né? adotadas por casais homossexuais, homoafetivos. Então, assim, as escolas hoje estão melhores preparadas para isso também. Eu acho que é uma questão, Camila, que nós estamos ainda caminhando nesse sentido, não é? Mas o que mostra é que a família é isso. E não dá para se definir que a orientação sexual de uma determinada pessoa não permita que ela possa constituir família, não é? E ter as suas crianças e cuidar. Então, eu acho que até essa questão, se nós pensarmos que tudo é cultural, até uns anos atrás, talvez os meus pais, os pais de vocês, estigmatizavam a união estável, que era chamada de concubinato. Concubino, O concubino. E hoje há diferença para nós. Mas, Se a pessoa gente, casou ou vive em união estável. Mas eu lembro que uma mulher divorciada ela era execrada da sociedade. Isso foi ontem. A homossexualidade era doença mental ontem. Então, até a gente ir desfazendo tudo isso, é o processo. E uma das coisas que eu gosto muito é que a beleza da vida ela está no processo, em direção ao resultado, né? E trazendo assim toda essa tua colocação dessas famílias multi. Tem uma frase que eu escuto muito, que a gente conversa muito, que uma amiga até que está estudando a psicanálise hoje, que ela fala que o psiquiatra dela sempre disse para ela, que eu acho muito interessante e faz muito sentido. Tu podes ficar tranquila, porque ela estava questionando se ela estava sendo muito protecionista, estava protegendo demais o filho, ou mimando demais. Ele disse assim, fica bem tranquila, porque é muito mais fácil de tu tratar um ser humano pelo excesso de amor do que pela falta dele. É verdade, com certeza. É uma frase, né? É muito mais fácil. Fica tranquilo. Ele vai ter alta muito mais rápido pelo excesso do que pela Amor nunca é falta. demais. Eu sou dessa teoria. Não há sentimento pior para o ser humano do que o sentimento de rejeição. Não há. E o amor constrói. Nós somos nós e as nossas circunstâncias, não é? E quando nós temos amor desde a primeira infância, toda a nossa construção como ser humano, ela vai estar numa base sólida, né? E eu costumo relacionar muito o amor com a autoestima. Porque a partir do momento que nós temos autoestima, nós estamos mais preparados para enfrentar as intempéries da vida, não é? Então, eu concordo plenamente, Cíntia. O amor não faz mal, mas não é? tu sabes que, trazendo a autoestima, ela é construída pelos nossos pais. Porque a nossa autoestima, ela é construída de fora para dentro. Aos 25 anos, o nosso cérebro está, em torno dos 25, está formado. E aí a gente vem na construção do amor próprio, que já está dentro do nome, que só nós podemos construir. Então, um adulto saudável, um adulto que está na sua evolução, na sua plenitude, ou na busca da... Como é que tu falaste? Não da felicidade possível. Da felicidade. É o eudemonismo, né? Ai, adorei isso. Da felicidade possível, porque somos eterno movimento, né? É aquele adulto que entende que o amor próprio é o responsável, é o cuidador da sua autoestima. Que a gente não é mais dependente daquela valia externa, daquele reconhecimento externo a partir do momento que a gente é um adulto. Então, essa transição, assumir esse comando, esse manjo, e é ali que tu começa a ter a autorresponsabilidade suficiente, porque eu acho que isso é uma das grandes maus da humanidade, é que a gente sempre busca o culpado, na nossa grande maioria. Trazer a autorresponsabilidade, quando eu digo assim, que não dá espaço nem para aquele 1% vagabundo, que eu digo que é o que dá, às vezes toma conta. A autorresponsabilidade hoje seria uma ferramenta que traria uma cura muito forte para a humanidade, que é onde tu assume a tua própria vida e que tu entende que tu também tem a capacidade, quando tu teve uma falha, ou quando tu teve as tuas necessidades básicas não atendidas, que no amor próprio tu consegue reestruturar, restaurar e refixar tudo isso. Nossa, isso é incrível, Cintia. Quando tu falas aí na questão da responsabilidade, né, a ética da responsabilidade, da autorresponsabilidade, a gente pode chamar isso um pouco para o direito também. Porque também o direito vem passando por uma mudança importante de paradigma,
no sentido de nós entendermos essa cultura do briga, do ganha-perde, do autor e réu, vem mudando. E o Brasil é um país muito beligerante, que tudo se judicializa, não é? E tem uma frase de um espanhol que diz: desgraçada da família que depende do juiz para decidir as suas questões. Desgraçada da família. É tu não teres autorresponsabilidade, tu seres protagonista, inclusive, da solução dos teus conflitos. E aí, hoje, o direito olha para isso. Nós temos, né, o Instituto da Mediação, que é uma forma de tentar levar as pessoas que procuram o judiciário para, antes de levar o processo a ter continuidade e uma decisão judicial, que é um terceiro, o juiz nada mais é do que um terceiro que impõe uma decisão, é chamar as pessoas para essa autorresponsabilidade e fazerem elas enxergarem que elas também são responsáveis pelos seus conflitos e por tratá-los. E aí nós falamos não em solução do conflito, mas em tratamento. Porque o conflito, muitas vezes, ele aparece apenas como a ponta do iceberg, não é? Sem dúvida. E todas as questões estão lá abaixo. Então, o tratamento do conflito como forma, né? E aí a gente pode buscar a própria cultura japonesa, por exemplo, em que os japoneses têm eles têm vergonha de judicializar uma situação, porque seria como um atestado de dizer, olha, eu não dei conta de resolver o meu próprio problema. Então, hoje nós também estamos mudando um pouco essa cultura como um método alternativo ao judiciário, e aí falo aqui com relação à minha área, que é direito de família, de levar essas famílias em conflito para a mediação, para tentarem tratar do seu conflito como protagonistas. Isso é lindo. E tem o gancho com essa tua ideia, né, da ética da responsabilidade. Não, eu acho que daí a gente daria um salto na humanidade, sabe? De trazer, assim, com afinco, a autorresponsabilidade como isso deveria ser ensinado na escola. Aliás, né? A partir de que momento tu deverias conduzir a tua vida no comando do teu veículo, né? Ou escrevendo o teu próprio livro sem entregar o manche para alguém ou o lápis para alguém. Eu acho que seria incrível. Isso teria que estar na nossa base. Isso teria que colocar nas escolas, na educação. E essas lições de humanidade, não é? Tem um psicanalista britânico que ele fala que as crianças deveriam ter na escola lições de frustração. Nós nos preocupamos com a robótica, com o inglês, com a atividade e as lições de frustração. Como é que estão as nossas crianças com relação a isso, não é? E a ideia da frustração e da autorresponsabilidade. Então, são algumas questões que realmente a humanidade hoje, ela reclama, não é? Ela postula, ela necessita desse tipo de olhar mais sensibilizado. E eu acho que a frustração, ela vem muito deixar com que um filho se frustre, ou às vezes até permitir, criar situações para que ele se frustre, é amor, né? Porque limite é amor. A gente tem quantas pessoas... Eu fui uma criança que eu tive que aprender a colocar limites quando adulta. E demorei. Porque como eu tinha uma criação com bastante afeto, mas com pouco limite. O meu pai era um cara maravilhoso, mas ele não fazia aquela posição assim, que tu vai até que era mais costumado das famílias antigamente, né? Então, eu entendi que... pelo menos eu tive excesso de amor, não foi amor que me faltou, mas enfim, o limite eu tive que aprender. E isso... E para eu colocar limite nos meus filhos, eu tive que aprender. E tu ter esse olhar, que é o que nós estávamos conversando lá fora. Sabe o que eu disse para ela? Que hoje, em minha humilde opinião, um bom pai, uma boa mãe, um bom parente é aquele que não desiste de si. É aquele que não desiste de se desenvolver. Que lindo. E automaticamente, quem não desiste de si, não desiste do outro. É melhor pro outro, né? Inclusive. Não desiste do outro. Tem um outro olhar. E um olhar de constância melhor, de constante evolução. Seria maravilhoso se todo mundo olhasse para si e se reconhecesse, né? Seria, mas essa questão que tu sempre traz da criança, que tu começou também falando sobre isso, eu acho fundamental. Quando a gente entende que a gente tem muita coisa para lidar com a nossa criança interior, que ajuda, que não passou, né? Tá aqui, tem coisa que precisa ser resolvida para que a gente seja melhor com o outro, inclusive, né? Não é só com a gente.
Isso é bem importante. Deixa eu pegar a caixinha. Se faz uma pergunta, a gente tem a caixinha sempre aqui, Letícia, que é uma pergunta. Tem mais alguma coisa que tu queira falar em cima disso, antes dessa caixinha? Nossa, assim? essa conversa está tão maravilhosa, mas eu acho que nós estamos, assim, conseguindo transitar em vários, né? Não, a gente falou, né, que uma hora era muito pouco. Aí a Alicia falou que ela participou de um podcast que era 1h30 e falaram pra ela que era pouco também. E realmente não tem, é muito boa a conversa. Aqui tá bem dentro. Ai, como é a Letícia família? Quem é a tua família? Tu tem quantos filhos? A Letícia família veio de uma família que tem muito amor e que tem a felicidade de continuar vivendo com muito amor, né? Eu sempre sonhei em ser mãe, ó, fico até emocionada, né? Querida. Eu sempre quis ser mãe. Tenho 2 guris maravilhosos, com o homem que eu escolhi para ser pai deles, que é o amor da minha vida. Ai, que E eu acho que os filhos, né, eles nos ensinam, eles nos tornam pessoas melhores. Eu acho que ninguém pode idealizar as famílias, as realidades, não é? Mas eu sou uma pessoa que acredita mesmo no amor. Então, a Letícia Família é uma otimista incrível, porque realmente, assim, eu sou aquela pessoa deslumbrada, né? E eu não tenho vergonha disso. Eu sou deslumbrada com o sol, eu sou deslumbrada com o meu filho que está fazendo continha de matemática, com o amor incrível que eles têm pelo pai. Então, eu acho que isso também me torna uma pessoa melhor para as outras coisas que eu faço, não é? Essa ideia que nós falávamos antes, né, Cíntia? Que hoje, mais do que nunca, mulheres, homens, enfim, nós somos multifuncionais, não é? E eu acho que a Letícia Família é um pedaço dessa Letícia que ama trabalhar, que adora ter esse lugar de reconhecimento profissional, mas que, acima de tudo, ama ser mãe, ama ser esposa, ama cuidar da casa, fazer um café da manhã. Eu acho que eu sou tudo um pouco. E consegue tempo? Que idade tem teus filhos? Os meus filhos têm 5, o Felipe tem 5 anos, o Rodrigo tem 3. E muitas vezes eu também leciono, né, na graduação, na faculdade de Direito, com Direito de Família. E as meninas, alunas, né, porque é muito bacana, porque as mulheres se inspiram em mulheres, né? Eu acho isso incrível. E elas dizem, prof, como é que tu consegue fazer isso? Eu acho que é uma questão muito de personalidade, de temperamento, não é? Eu gosto de fazer coisas de passeio, de viagem. Eu gosto de estar em casa, mas eu gosto muito de trabalhar. Eu acho que quando a gente gosta, a gente consegue organizar tudo isso, né? Então, assim, tempo é uma questão de prioridade, é uma questão de organização, né? Eu acho que isso é tão importante, porque às vezes a gente tem uma tendência, né, a se vitimizar. Eu jamais digo que, eu tô cansada, meu Deus, hoje eu tenho 2 prazos, uma audiência para fazer. Que bom que eu tenho isso, universo. Continue me dando bastante trabalho, porque eu estudei tanto para isso. Então, eu não vou reclamar. E eu quero ser um exemplo disso para os meus filhos. Eu tive uma mãe, Camila, tenho essa mãe, que ela a vida inteira foi muito feliz. E eu tinha uma preocupação com a minha mãe, talvez pelas vivências e por um contexto, e ela e meu pai estão juntos até hoje, vivos e cheios de vida, que a minha pergunta, Cíntia, para minha mãe era, mãe, tu é feliz? Desde criança. Eu tinha uma preocupação, porque eu via minha mãe às vezes passando por alguns perrengues. E a minha mãe dizia assim, filha, eu sou feliz. E ela muitas vezes não me preservou de algumas dificuldades, né? Talvez eu amadureci e sempre tive essa questão pelo trabalho por conta das minhas vivências, mas ela deu o melhor que ela podia dar naquele momento. Então, assim, eu quero para os meus filhos ser essa referência de otimismo e de alegria. Eu amo as pessoas felizes. Eu acho que isso me contagia. Então, se tu me perguntares que virtude que te chama atenção, tem tantas, né? Porque eu acho que nós somos um contexto, nós somos uma soma de virtudes e de imperfeições. Mas a alegria, o encanto, é uma coisa que me seduz muito. Talvez acho que é por isso que desde a primeira vez que eu vi a Cíntia, com esse sorriso que ela ri com os olhos, eu me encantei. Não, eu digo que geminiano vira tudo máfia. Vira tudo amigo, é uma gangue de geminianas. Mas não é nítido que a tua criança é uma criança viva. A criança interior dela é viva, ela é latente. É faceira, é motivada. presente. Eu acho também. E eu acho que a Letícia Família, eu diria que é uma Letícia apaixonada.
né? Apaixonada, acho que te define bem, Letícia. Eu tô falando, tu é vibrante, assim, apaixonada. Que coisa boa te ouvir falar. Agora é tu que tira, não? A gente tira mais uma? Não tira mais uma, a gente não tira, a gente só tira uma normalmente. não, mas mas hoje nós vamos vamos tirar tirar duas, Vamos pra cada então uma. hoje nós vamos tirar Ah, duas. meu Deus. Se não fosse advogada, seria o quê? Não vale o serviço público. Eu seria atriz. Famosa, né? Famosa. Eu, quando criança, eu fiz teatro muito tempo. E eu sempre tive muito forte essa questão das artes mesmo, né? Com a questão de ser atriz, assim. Então, certamente, eu acho que eu iria para alguma coisa, assim, de fala, de presença, de estar com pessoas. Que é no direito, tu pode fazer um pouco disso, né? Quando tu tá Posso. numa audiência, tu, né? Nós estamos fazendo aqui, ó. Fala, Presença, pessoas. câmeras. Camila, eu vou te dizer que o direito, ele é multifacetado, né? E a minha área, direito de família, sucessões, eu costumo dizer que o que eu mais adoro é estar atendendo os meus clientes no escritório, é estar como eu estou aqui com vocês conversando. É o que eu mais adoro, realmente é estar com pessoas. Mas o direito de família, tu deve também lidar com realidades bem pesadas, né? Muito pesadas. Mas né? eu acho que, infelizmente, nós estamos chegando no nosso final, que são 50. E a gente pode trazer a Letícia de novo para a terceira cadeira. O que tu acha? Eu acho também, eu acho. Não, eu fiquei pensando, né, como tu consegue manter toda essa tua animação, e ao mesmo tempo, e tu não falou isso, não aparentou isso aqui, mas ao mesmo tempo tu deve ter uma rotina de histórias muito pesadas, né? Que é conseguir, mas o tempo todo tu falou o lado bom, né? De ajudar pessoas. Camila, e eu vou te dizer que eu me sinto desafiada, porque eu acho que eu gosto dessa ideia, assim, que muito além de eu me realizar profissionalmente, eu gosto de me sentir fazendo algo útil. Então, a pessoa que, a partir do momento que ela se sente acolhida por mim e me constitui sua advogada, eu sou um braço daquela pessoa. E isso me faz bem. Então, assim, mesmo nesse momento desafiador, eu quero ser para essa pessoa um acalento. Eu quero ser a força. Eu quero estar numa audiência e ela sentir, ele ou ela sentir que eu estou ali para brigar com ela e por ela. Que legal. Que entrevista, que papo gostoso, né, Si? Oh, eu sou suspeita, né? Obrigada, Letícia, por ter vindo. Passou rápido e foi uma delícia. Muito obrigada, Lê. Gurias, Adorei. gratidão. Foi muito bom estar aqui com vocês e parabéns aí por esse projeto incrível. Que avance muito. Obrigada. Que bom.